Sou Luiz Galvão, CEO do Compras. Vim aqui trazer para vocês algumas evoluções que nós fizemos que ainda não estão liberadas, né? Vão ser liberadas na versão 29. Bom, queria dizer o seguinte, que o nosso cenário de desenvolvimento está muito flexível hoje, né? Então, e ele muito dinâmico. Então, acaba que a ferramenta ela é um auxiliador, né? Só em relação aos processos do nosso cliente. E cada cliente, né, ele tende a ter a melhor solução, né, que o mercado possa dar para ele, né? Então, quando sempre ele contrata qualquer coisa, ele espera que seja a melhor ferramenta. E eu acredito que nós estamos aqui para desenvolver alguma coisa que realmente faça valor para o nosso cliente. Então, assim, hoje a gente está passando por esse patamar, né, que é buscar uma solução e realmente atenda todos os nossos clientes. Deixar de ter aquele, vamos fazer um pedido muito específico, alguma coisa assim. Então, assim, nós estamos tentando voltar realmente os olhos para aquilo que é relevante para o mercado, para os nossos clientes que estão utilizando. E essas alterações que nós fizemos são alterações que atendem de um modo global, né, os clientes, mas também atendem algumas particularidades que inicialmente foram levantadas a partir de um cliente. Então, assim, a nossa agenda está dividida em 5 tópicos, né? Nível de estoque, devolução, transferência, mostrar uma nova rotina que nós criamos e falar um pouco sobre o serviço de custo que nós já desenvolvemos. Só um informativo, no Compras, essa versão 29, nós tivemos 7 sprints, né, que foram sprintvados, e gastamos 770 horas. Então é só uma informação. Logicamente, isso aqui não tem sprint de homologação e nem aqueles sprints internos, que são correções. Nós tivemos também uma grande parada nesse meio tempo aí, que foi o stop and go, né, e algumas evoluções também da nota fiscal eletrônica. As da nota fiscal eletrônica já estão em vigor, está todo mundo ciente do que foi. E do stop and go, basicamente, foram as correções de erros, né, que nós voltamos os olhos. O Compras mesmo, quando começou o stop and go, ele estava com mais ou menos 140 solicitações no backlog de erro. Hoje nós estamos com média de 32 solicitações de cliente, demanda de cliente. Então foi uma ação, aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas nesse tempo todo, 6 meses, vocês tiveram isso aqui, né, de horas de desenvolvimento? Sim, porque a companhia como um todo tomou a decisão de que várias ações deveriam ser realizadas, né, para que a gente atingisse esse número de qualidade, de satisfação do nosso cliente. Porque também é importante dizer assim, que toda melhoria que nós fazemos, nós abrimos um precedente de erro. Não tem como você falar, você vai fazer uma melhoria e não vai ter erro. Sim, sempre vai existir algum cenário, por mais que você tenha o melhor teste, você tenha as melhores pessoas lá vinculadas a você, mas você sempre está aberto a possíveis erros. E os erros, eles, lógico, são coisas naturais que acontecem no produto, porque de uma forma bem rápida, quando você abre algo que você não está esperando, você não está acostumado, pode ser que você entenda que aquilo seja um erro. Então o software também funciona da mesma maneira. No cálculo do seu custo aí, você tem que embutir quantas horas nós trabalhamos de graça para aquele povo que não se fala o nome. E isso aqui fora os outros cenários que foi citado aí, de alguns clientes específicos também, que foram surgindo evoluções que nós não colocamos. Mas isso aqui são os dados que qualquer pessoa que tiver acesso ao Gira, for lá coletar, ele vai conseguir tirar essa informação aqui. Então, esse informativo só para vocês terem noção mais ou menos como que era. E lembrando que nessa época aqui do desenvolvimento dos sprints, nós tínhamos uma divisão bem grande, né? Tinha um time de desenvolvimento, de melhoria e um time de erro. Agora hoje nós estamos todos acoplados. Então nós ganhamos um pouco mais de força, tanto o erro quanto a melhoria. E agora a gente vai voltar a fazer esse trabalho das evoluções de acordo com o nosso cronograma.
Bom, então vamos começar. Na rotina 220, nós criamos uma análise lá que é chamada nível de estoque. Então, o que seria esse nível de estoque? São situações que o comprador, né, eu até citei aqui, né, para ele tomar uma decisão assertiva em relação à compra, né? Então ele vai olhar para o produto e ele vai conseguir falar assim, nossa, será que esse é o melhor momento de comprar esse produto? Olhando para o meu nível de estoque que eu tenho aqui na minha empresa, né? Vou dar um exemplo, se eu estou com um estoque alto, será que é o momento de comprar esse produto? Será que não é melhor eu aguardar um pouco? Porque até então, nós temos na 220 sugestão de compra, né? Mas se você olhar a sugestão de compra, você não sabe falar se seu estoque agora, em relação às suas vendas, ele é alto, se ele é baixo, se ele é regular, se você vai ter ruptura, você tem a sugestão de compra. Então, essa análise de nível de estoque, ela é basicamente isso, ela faz uma junção de várias informações, inclusive de dados prazo de entrega, né, tempo de reposição e quantidade de venda diária. Né? Então, o comprador ele vai bater o olho lá na telinha da 220, a sugestão de compra, e vai poder fazer essa verificação. Eu trouxe alguns dados complementares que são os parâmetros da 132, então nós tivemos que criar 3 parâmetros. Né? Parâmetros que definem a ruptura, o estoque máximo baixo e o estoque alto. Né? E na 220 a alteração foi basicamente mostrar essas informações na tela. Define isso como um percentual? Então, aqui, ruptura, ele é em dias, você define os dias de ruptura. Por que um parâmetro de ruptura? Porque no cálculo que nós fizemos, nós colocamos uma margem para que ele não tenha ruptura mesmo. Né? Então, falou assim, ó, se eu tenho 10 dias de estoque, então eu vou colocar 2 dias a mais, mas se o meu estoque chegar naqueles 12, eu vou entender que ele vai ter ruptura. Mas é uma margem de segurança que o cliente solicitou. Né? E aí esses 2 parâmetros aqui, eles são percentuais. Porque tudo baseia-se na ruptura. De ruptura para cima, ele vai calcular se ele é baixo, se ele é alto, se ele é regular, se ele é crítico. E na rotina 220 ele vai mostrar esses 6 níveis de estoque. Né? Começando do ruptura, seguindo a ordem aqui. Então vai ser ruptura, baixo, regular, ideal, alto e crítico. E aí a rotina vai demonstrar basicamente visual para ele poder tomar a decisão. Esse crítico tem que sentir crítico que vai crítico faltar pra e tá cima. sobrando demais. Sobrando, excesso. Crítico, excesso. Então aqui eu trouxe a tela aqui da 132 para vocês verem, né? Os 3 parâmetros. E aí aqui na rotina 220 vai ter lá uma nova coluna lá, né, chamada nível de estoque. Então, baseado nas informações que estão cadastradas lá, tanto na 132, em relação também ao giro dia, né, em relação a basicamente a sugestão de compra, né, porque ele olha prazo de entrega, tempo de reposição, e ele faz um cálculo lá referente a isso. Eu não trouxe o cálculo porque pode ser que a gente se perca um pouco em referente aos cálculos, mas isso está tudo no TDN já documentado, esses cálculos. E aí só uma informação, porque a rotina 220 ela tem vários grids, aqui no grid ela tem várias cores, tem vermelho, rosa, amarelo. Então, de acordo com o que o usuário selecionar, ele pode pintar essa linha aqui de uma cor. Aí nós criamos uma abinha chamada nível de estoque. Aí, para que seja considerado essa cor do nível de estoque, aí tem que marcar esse flag aqui, considera a legenda prioritária. Que aí ele marca, aí ele vai desconsiderar as outras legendas. Só para esse campo na grid ou cara? Aí vai pintar só o campo. Ah, entendi. Aí ele não vai pintar a linha inteira não. Mas só a nível. Marcou, pinta. Desmarcou, ele volta para o original. Eu só a nível prioritário por conta do Delphi, que hoje tem uma certa dificuldade lá em relação a isso. Luiz, então só para entender, se eu definir um estoque de ruptura de 10 dias e colocar aqui, para considerar o estoque como baixo, é 40%, então se o meu estoque der 14,
na faixa de 10 a 14 ele vai falar que eu estou com baixo estoque. Abaixo de 10 ele vai dizer que estou no ponto de ruptura. Ele vai trabalhar sempre com faixas. Exatamente. Por exemplo, você falar que seu estoque ideal é 30 dias de estoque. E aí você está falando que o baixo é, um exemplo, em relação à ruptura, 20%. Aí ele vai calcular os 20% em relação à ruptura e depois ele vai calcular a diferença dos 20% para o estoque ideal, entendeu? E ele vai sempre fazendo essa faixa. Por isso que tem só 3 parâmetros, porque um é para definir o mínimo e os outros 2 é para definir o baixo e o acima. Aí a diferença do que você colocar lá nos 3 parâmetros, se você vier aqui colocar, aqui, ó, o estoque baixo é 40, então para o estoque depois do baixo é o regular. A diferença que é 60%, ele vai considerar como estoque regular. E aí aqui, você definiu o alto, que é acima do ideal, né? É alto. Os 50% acima ele vai entender como crítico. Então, porque senão a gente ia ter que criar 6 parâmetros, né? Então não faz sentido. E aí a gente só pegou a diferença de um para o outro. Então basicamente é isso. E assim, só lembrando, ela não trava a operação do cliente, ela é mais a nível informativo para o comprador tomar uma decisão. Ele vai decidir naquele momento ali o que ele vai fazer. Então pode ser que um produto ele esteja com um estoque baixo e ele tome a decisão de não comprar porque o produto é muito caro, às vezes o giro do produto é lento, né, não tem tanto giro. Mas pode ser também que ele tenha um produto que ele esteja com um estoque alto, mas está chegando o Natal, vende mais brinquedo e ele precisa comprar mais porque aquele produto vai vender muito. Um exemplo, frango, pernil, né, essas coisas. Então vai depender muito da empresa. Só a nível de curiosidade também. O cliente que solicitou isso aqui foi a EBD, né, foi o veículo lá da EBD, Base. E eles são um distribuidor forte lá, né, em São Paulo, então eles são bastante criteriosos. E isso aqui já foi validado lá com eles, então já está rodando lá na EBD, já está rodando o cliente. Lá na 220 tem uma aba para eu definir os períodos de cálculo manualmente. Quantidade de prazo de entrega, de posição, isso aí também vai fazer igual a sugestão de compra, né? Se eu informar. E aquela questão de avaliação de venda da aba 5 para vendas sazonais, isso aí também vale pegar de lá? Aqueles 3 períodos? Beleza. Bom, lá na 302 agora, devolução por conta e ordem. Então, qual foi a alteração que nós fizemos? Né? Então eu coloquei aqui, ó, não existe mais opção, né, lá na aba complemento de informar lá o CFAP da nota H. Entendemos que no processo de devolução de conta e ordem se tornaria mais simples, né, o próprio cliente definir, né, qual que é a nota J e qual que é a nota H. Só para vocês entenderem, alguém não sabe o que é entrada por conta e ordem? Entrada por conta e ordem é o seguinte, eu compro de um fornecedor, mas quem me entrega é outro. Né? Porque por questão de logística, então, um exemplo, a Ceres Johnson, quem emite a nota fiscal de venda está lá em Manaus. Só que de Manaus ele não tem CD, o CD dele fica em São Paulo. E aí ele vai falar, então ele emite uma nota de simples faturamento para mim, eu gero contas a pagar, nós chamamos de entrada de conta, né, que é a entrada que você paga, e a ordem é a remessa, que vem a mercadoria. E aí a remessa, ele starta o CD dele lá de São Paulo, e a remessa vem para mim chegar aqui. E aí quando chega aqui, chega a mercadoria, com o imposto de São Paulo, né? E logicamente alguns impostos vão estar na conta e outros vão estar na ordem, que é os impostos de circulação, e os impostos federais geralmente estão na conta, que é PIS e COFINS. Então é o processo mais logístico que eles, agora bem prático no mercado, por questões fiscais e questões de custo. Né? Então o cliente, porque às vezes ele está numa região que ele não tem tanta flexibilidade de entrega. Então ele precisa achar locais de entrega, né, que ele armazene os produtos dele para que ele possa entregar para todo o país. E aí, um exemplo disso é a gente passou por isso com a Ceres Johnson. Eles fazem isso. Né? Prática é isso. O escritório está em Manaus e o depósito está em São Paulo. Aí ele vem uma nota de Manaus e uma nota de São Paulo. Aí quando chegar as duas, alimento, estoque, curso, normal. Processo de entrada. E aí para me devolver,
Então agora, na 302 vai ter lá duas opções. Você vai ver as duas notas, H e J, né? E você vai selecionar. Então, qual que é a ordem? No processo lógico. Se você vai devolver uma mercadoria, você tem que selecionar o estoque, certo? Então, qual que é a nota de estoque? É a remessa. Então, primeiro você vai fazer a devolução J, e na hora que você for fazer a devolução H, né, você vai selecionar qual J você fez a devolução. E aí eu coloquei um informativo aqui que ela só vai ser gerada a nota fiscal eletrônica delas quando devolver H. Porque senão você pode, eu vou aprovar a J e não aprovo a H por algum motivo. Então assim, a gente colocou essa tratativa na hora de fazer H, né? Para você fazer H, ele vai pegar as duas notas e vai mandar para o servidor. Aí sim você vai aprovar as notas. Você está dizendo então que se eu receber duas, obrigatoriamente eu tenho que devolver as duas? Sim, porque você devolve uma para o CD e a outra você devolve para a Manaus. É os processos inversos. A legislação, ela não obriga a fazer isso. Ela fala o seguinte, que tem que ter uma nota de devolução. Entendeu? O que eu imaginei, né? Que às vezes a nota que está errada é só da mercadoria, né? Mas não pode. Nesse caso, porque a conta, que é o que você pagou, vem em uma. E a ordem, que é o produto, o estoque, vem em outra. Então, para você fazer a devolução, você tem que fazer as duas pernas também, inverso. Imagina que eu te comprei aqui suco, eu pedi de morango, chegou de uva, eu tenho que devolver só o produto. Ah, não, beleza, só para entender. Mas tem, só pra de entender. qualquer forma, você tem que fazer o inverso das duas. Então, eu coloquei aqui na rotina, só para a nível de visualização, né, você faz a devolução J, né, o processo da devolução continua o mesmo. A gente vai mexer na 302. A única diferença é que aqui, se você notar aqui, a aba de contas a pagar, ela some na hora que você selecionar a nota J. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, porque não tem pagamento. O pagamento é só na H, que é a conta. E quando você for fazer a nota H, né, você vai selecionar a nota J que você fez a devolução. E aí você selecionando ela, ele vai carregar os itens. E aí foi criado esse botão aqui com a opção de pesquisa. Aí você faz a pesquisa e seleciona a nota J que você original fez a devolução, você vai devolver a conta agora. Então, enquanto não faz essa última devolução, nem aparece lá para... Não. Você vai ter um registro lá na 1008, mas a nota não vai para o servidor. Porque senão pode acontecer de você aprovar uma e não aprovar a outra. Então é mais fácil você ter as duas reprovadas ou aprovadas, porque senão os processos não casam. Mas eu falo... Igual eu estou falando, é um processo assim que a gente fez pensando na segurança do cliente. Mas se a gente vê que causou algum transtorno ou alguma situação, a gente pode mudar. Mas a gente viu que é o melhor caminho a ser feito é esse. Mas pode apresentar outros caminhos, tá? Já que é obrigatório fazer as duas, não dava para mim ter feito uma bancada só as duas de uma vez? Então, era assim, era esse cenário. Só que tem um detalhe que a entrada foi feita em duas. Né? Aí, quando eu vou fazer a devolução, nem sempre eu consigo separar ali o que é a nota de estoque e o que é a nota de compra. Então, estava acontecendo às vezes do cara não gerar o contas a pagar, porque na nota eu teria que gerar as duas de uma forma muito cabulosa assim, para fazer o mecanismo. Não funcionou nesse primeiro momento. Já fazia dessa forma, mas não funcionou. As notas não seguiam. Aí eu conversando com o cliente falou, cara, a melhor forma de você fazer isso é você selecionar as duas. Você fazer a de remessa e você fazer a do contas a pagar. Porque aí na nota H, que foi essa aqui, né, eu vou lá definir a forma de pagamento e fazer os processamentos legais lá em relação à parte financeira. Mas é o que eu estou falando, foi um cenário que a gente desenvolveu no início automático, não funcionou, e aí a gente viu que a alteração era um pouco grande e colocou o sprint para fazer a devolução dessa maneira. Tá bom? Mas foi uma forma de flexibilizar, porque antes estava bem travado, né? E aí já estava, os meninos lá do suporte, inclusive, pode falar melhor que eu, estava bem travado o processamento e gerando muito transtorno. Bom, uma alteração que nós fizemos também, que foi a transferência de
de produtos de revenda para consumo, né? Então, o que seria isso aqui? Basicamente, é você, quem usa o módulo 34, certo? 3422, o cliente nosso, ele compra o produto para revender. Mas ele também pode consumir aquele produto, por exemplo, papel higiênico, né? Então, se ele compra, ele vende, a expectativa dele é que tivesse alguma forma, né, de fazer como o produto já está no estoque, ele pegar aquele produto e transformar ele num produto de consumo, né, para ele não precisar de fazer todo o processamento. Já tinham como fazer esse processo, só que não era simples, era um pouco mais demorado. E aí, esse processo, o que ele envolve? Ele envolve basicamente 3 rotinas, que é a 3401, 3422 e a 1193. Então, a 1193, o cliente vai lá, ele faz uma saída, ele faz a saída de consumo. Ele vai falar que aquele produto lá, ele vai fazer a saída de consumo. E na 3422, você vai importar isso, basicamente igual o processo de TV10, tá? Igualzinho, sem tirar nem pôr. Só que para consumo, tá bom? Existem algumas condições, né, para você para que a saída da 1193 seja válida, né? Então tem que ter PCNF saída, que é o cabeçalho da saída, o produto lá, o código OPER dele lá na PC Move tem que estar SM, né? Não pode ter cancelado e a nota não pode ter sido importada, que lá tem um botãozinho lá que a gente grava lá se aquela nota já foi importada. Até na processo 301 com 316 já existe isso. E na 3422, então aqui a mesma aba, todo mundo já viu a aba da 301, da importada TV10? Sim, não, talvez. São basicamente a mesma aba, né? Um pouco mais simples porque o processo de consumo é mais simples também. Aí aqui é a configuração. O que seria a configuração na 3401? Você tem que ir lá e falar qual que é o produto de revenda que equivale àquele produto de consumo. Então você vai fazer um reparo, certo? Ele é 1 para 1. Então você pode colocar 1 para 1 só. Se eu coloquei no produto, igual aqui o exemplo, o produto 7, eu estou vinculando o produto 1. Você não pode vincular o produto 1 em outro produto de consumo, porque senão na hora que você for importar o TV10, basicamente vai dar um fãzinho lá na rotina. Então a rotina já foi tratada para isso também. Então ele não vai deixar você vincular mais de um produto em outro cenário. Aqui na 3422 pode funcionar. Eu coloquei um vídeo aqui só para vocês verem uma rotina, como que ia funcionar. Volta aí, clica aí. Clica. Aí aqui eu coloquei um videozinho só demonstrativo, mostrando lá, ó. Então cliquei lá, tem lá importação, TV10, filtrei, basicamente o mesmo cenário da 301 lá de você fazer o processamento pela TV10. Pode passar. E aí você seleciona o filial, você vai selecionar a transação, pedido, vai ter vários fios e você vai selecionar lá a opção de importar. Marcou a opção, manda avançar. E aí ele vai fazer aquelas validações, né? Se ela pode ser importada, sim ou não. Né? Lá, se o produto não tiver vinculado, ele já vai barrar o processamento ali, para não deixar o cliente, mas eu fiz aqui, depois eu não vinculei, não deu certo fazer a entrada. Então essa telinha aqui basicamente é a telinha já para travar o
nosso cliente. Aí ele dá uma mensaginha vermelhinha ali só para alertar o cara, ó, seu produto não está vinculado, mas ele não vai importar, ele vai abortar e vai aguardar o usuário fazer a correção. Luiz, eu posso vincular mais de um produto de revenda a um produto de consumo? Não. Tem que ser um para um. Um para um. Então vamos. Lá no 1193 tem como eu emitir nota, mas também tem como eu não emitir nota. Se eu não emitir nota, não vai dar certo isso aí não, né? Eu sou obrigado a emitir nota. Tem que emitir nota, porque você tem que sair de um estoque para ir para o outro. Entendi. Dá um play, por favor. Aí aqui na 3422, então, agora já é um exemplo fazendo assim, quando o produto já está vinculado, né, que ele está certinho, ele vai falar, ó, informei o código fiscal e ele vai fazer o processamento lá do item. Aí ele vai colocar, não tem contas a pagar, nesse caso aqui, e ele joga só receita, né? E aí, se o cliente quiser fazer outras coisas, ele vai fazer lá outros informativos dele. E vai gravar a nota normal, como se fosse uma entrada normal. O que a gente fez foi encurtar o processo para ele, não precisar de ir lá, digitar o item manual, porque o dado já estava gravado na tabela, certo? Então aí ele vai ter esse facilitador, né, que é fazer o processamento lá direto na rotina. Qual curso que ele vai usar como referência? Eu parametrizo isso ou é o parametrizo? É o curso que ele informou na AUS 93. Bom, eu tenho essa rotina nova que é 1837. Ela é uma rotina margem garantida. Quando eu falo assim, margem garantida, eu vejo várias interpretações em relação a isso. Mas basicamente é o seguinte, de uma forma bem simples. O nosso cliente que solicitou isso aqui é a EBD, e o que eles têm lá no negócio deles? Eles são distribuidores exclusivos de algumas indústrias. Né? Vou dar um exemplo da Ferreiro Rocher. Então, o que a Ferreiro Rocher faz? Assim, vende o produto e eu vou garantir a margem dos seus produtos. Então eu vou te dar 15% de lucro. Se você não tiver, você pode fazer ação, você pode alugar stand, você pode contratar gente, veículo, o que você achar melhor. Lógico, eles devem ter um contrato lá, né, para não extrapolar demais. Mas aí o que a EBD faz? Ela vai atrás desses recursos para que o produto dela seja vendido, né, para que o produto da indústria seja vendido. Aí ele vende, faz a apuração e fala assim, olha, baseado na minha venda, o tanto que eu tive de custo de compra, tanto que eu vendi, o senhor me deve 50 mil. Ele fala para Ferreiro. Aí a Ferreiro vai e paga ele. Que pode ser um pagamento de mercadoria, Pode ser verba, do jeito que for. Mas aí a rotina é basicamente para mostrar para ele o que foi feito, né, naquele período, mês a mês, no caso a gente separou por mês. Assim, olha, eu fiz nesse mês tanto, você me deve tanto, né, baseado no que eu parametrizei como margem garantida. Aí você pode perguntar, nossa, mas isso aí eu poderia usar o processo lá na 1801, né? Verba a apurar, né? Porque aí eu faço a apuração depois e vejo quanto eu ganhei. A única diferença é que é o seguinte, o distribuidor de produto mesmo, ele só gosta de comprar aquilo que ele vende. E a EBD não, ele compra todos os produtos, entendeu? Geralmente quando você é distribuidor, você não tem a opção. Isso. O atacado só compra o que ele vende. O distribuidor não tem essa opção. E aí nesse caso aqui, ele assume todos os produtos da carteira, geralmente da indústria. Então produto que tem giro grande, produto que tem giro pequeno, mas no final, o que a indústria falou para ele? Cara, independente do produto, eu quero que você venda e eu vou garantir a sua margem. Então, lógico que ele vai ter produto que vai ganhar mais, outros ele vai ganhar menos, mas no frigir dos ovos ele vai ter tudo ali num bolo só e ele vai conseguir equilibrar a balança comercial dele. Então, é uma tática, né, assim, que a indústria faz para que ele possa vender também produtos que vendem pouco, né, porque não é todo produto que vende igual. Então, um exemplo,
você tem lá produtos de grande giro, por exemplo, se ele vendesse arroz. Arroz vende, né, o tempo todo mundo come arroz. Agora aquela batata de cone, sabe aquela batatinha de cone? Não é todo mundo que come ela, eu mesmo nunca comprei uma. Então se depender de mim já tinha falido, né, a indústria que faz aquela batata. Mas é isso que eu estou falando. Então assim, mas nem todo mundo que distribui, que vende atacadista, ele quer pegar esse produto que às vezes tem giro baixo, né? Ele quer pegar os produtos que tem giro alto, porque ele gira muito, ele ganha centavos em cada giro e acaba que o lucro dele vai em cima do giro, não em cima do percentual que aquele produto dá. E quanto mais ele gira, mais ele tem receita entrando dentro da empresa dele, entendeu? Então, coloquei aqui um objetivo, né, apurar as despesas, receitas, né, visualizar de forma simples os custos de venda, visualizar os créditos que a indústria mandou, né, e ele vai calcular uma margem garantida também. Então, o cenário basicamente é garantir a margem de lucro ao distribuidor, né, e isso aqui é basicamente bem comum a clientes que têm distribuição exclusiva, né, porque não são muitos distribuidores nossos que têm essa distribuição exclusiva. Bom, essa é a telinha da 1837. Ela é bem simples, ela tem 3 abas, né? Uma de apuração, ela tem uma de extrato e ela tem um comparativo. Então, na abinha de apuração, ela tem alguns filtros, filial, fornecedor, mês e ano. Você olha sempre o mês fechado, não tem como ver, eu vou pegar um pedaço do mês, não. Nesse caso aqui, ela é sempre o mês fechado, né? E aí você vai fazer o filtro, né? E tem lá, a gente grava também nas tabelas se ele foi consolidado, se ele não foi consolidado, se aquele mês foi consolidado ou não. E aí o cliente vai fazer a pesquisa ali do período, né, que ele selecionou, e aí você vai ter ali algumas informações, tipo valor de verba, despesa, a margem garantida, valor de desconto, os custos que ele teve, faturamento, né? Tem algumas nomenclaturas, tipo assim, o livro de débito, que às vezes são os descontos concedidos na venda, e aí tem colunas lá que falam, olha, qual que é o percentual da margem acordada, qual que é o percentual de despesa. É lógico que esses dados aqui eles estão bem distintos, porque são dados da base teste, mas o cliente ele bate redondinho. Inclusive essa rotina a gente está até em validação lá com a própria EBD, porque eles ficaram de fazer a validação até esse período agora do lançamento, e a gente está fazendo a aprovação lá com eles. Então, basicamente, quem atende a EBD provavelmente vai pegar um cenário desse. Eu não sei se alguém atende, é você, né? Sou eu. Mas, basicamente, é isso. Seguir uma tendência para que outros clientes possam utilizar também, tá? Igual eu falei, quando você tem distribuição exclusiva, você corre um risco maior de ter isso aqui. Pode passar. Bom, esse aqui é mais a nível informativo. Eu acho que o nosso tempo aqui já está informativo. O que seria isso aqui, gente? Até essa versão 28.7 ainda a gente tem os custos separados. O que seria a junção para fazer um serviço? Quando você fala em serviço, você fala num único local fazendo o processamento e todo mundo chama aquele serviço ali para que ele seja consumido. Então, vou dar um exemplo. Já está rodando, né? A PEC de estoque, né? Então, todo mundo hoje que quer movimentar estoque, faz uma solicitação para ele e fala assim, eu quero movimentar 10 unidades. Tem? Não tem. Aí ele vai e devolve, olha, não tem, não pode. Então, para o custo, nós fizemos a mesma coisa, né? Lógico que é um processo inicial, mas a gente viu que as rotinas, principalmente do compras, né, elas deveriam estar casadas com isso, para que não tenha discrepância em relação à movimentação de custo. E aí nós criamos um serviço, né, esse serviço ele está lá para ser chamado. Qualquer rotina hoje
que quer calcular custo. Ah, eu tenho aqui um menu que quer calcular custo. Beleza, pode chamar um serviço para calcular o custo. Você passando as transações de entradas lá, a gente já pode calcular. E aí, esse serviço também, se a gente for pensar em futuro, ele pode ser usado, por exemplo, para você simular um custo fora do Intor. Se você tiver alguma transação, se você tiver esses dados gravados, você pode usar ele também. Então, teoricamente, a gente está ganhando muito, a gente está evoluindo isso para que seja reutilizado no futuro aí, bem próximo. Então, as rotinas que hoje já estão contempladas no serviço, 301, 307, 3010, do Compras. Então, todo mundo chama a mesma classe de serviço. Antes a gente tinha esse serviço, só que ele ficava dentro das rotinas. E aí agora a gente tirou esse serviço das rotinas e colocou ele externo. Então, a 301 chama o serviço para calcular o custo. A 307 também. Mas é importante lembrar o seguinte, que o mesmo custo calculado na 301 não é o mesmo da 307, tá? E nem o da 3010. Então, existe o serviço e dentro do serviço tem as suas particularidades para cada processamento. Então, exemplo, a 303 usa o serviço, mas tem a sua particularidade. A 347, 332, 316. Então, a ideia é que no futuro a gente possa ter todas as rotinas que movimentam custo, né, que possam chamar de serviço. É importante só lembrar um detalhe, gente. Nem sempre se movimentou o custo errado, é que o serviço movimentou errado. Então a gente tem que ter esse cuidado de falar o seguinte, o serviço movimentou errado. Porque o que o serviço faz? Ele tem que ter alguma coisa gravada. Depois que ele grava, aí ele solicita o serviço para imputar aquele dado lá na PCS, na PCMove, entendeu? Então ele funciona basicamente isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pegou alguns casos e falou, não, foi o serviço que gravou errado. Não, o serviço pode ter erro sim, mas se a informação anterior a ele já tiver gravado errado, então pode ser que esse dado já tenha vindo errado e ele só seguiu o caminho ali com o erro, porque como ele tem algumas cláusulas, né, e essas cláusulas não deram nenhum problema e ele deixou passar. Então é só um informativo mesmo. Os meninos que sofrem com o custo aí, né, pelo menos agora vai ter a gente já viu uma melhora em relação a isso e vocês vão ter um pouquinho mais de espaço. E lembrando assim que esse serviço aqui, nós temos lá mais ou menos 180 casos de testes já vinculados a ele. Então toda vez que faz alguma alteração lá na rotina que mexe no serviço, a gente roda esses 180 casos de teste para que a gente verifique se vai dar algum problema, sim ou não, entendeu? Porque se der algum problema no caso de teste, a gente volta com o problema lá inicialmente. Porque aqueles casos de teste que já estão definidos, ele tem que passar. Isso é automatizado. Então, um exemplo, vou te dar lá na prática, né? O Maurício fez alteração na 301. Aí o menino do teste vai fazer a validação. Antes de tudo, o que ele vai? Vai lá no automatizado, dá o play. Aí espera. Recopilou tudo, passou 100%? Beleza. Aí ele vai para os outros testes que ele precisa fazer. Opa, teve uns 50 aqui que deu problema. Beleza, volta. Então na prática vai funcionar isso. Então isso a gente ganha muito tempo. E principalmente o cliente, né? Ele ganha na operação dele, porque hoje o cliente vê que o custo dele está errado depois de um ano, né? Então depois de um ano não tem nem como fazer nada, dependendo da situação. Mas se a gente conseguir prevenir esses cenários anteriores, né, ele vai ter um ganho bastante expressivo. Tu está chamando isso de serviço por quê? Porque só roda no WTA? Não, é um serviço do Delphi mesmo. É um serviço mesmo, serviço de custo. Pode passar. Bom, antes de falar da Squad, só queria falar o seguinte. Teve algumas alterações que nós fizemos, eu acho que está todo mundo por dentro, que é em relação ao FEC, na 201, na 220, né? Então, assim, não foram melhorias que foram citadas porque já estão em produção. Então já está funcionando, já está rodando.
Então a 201, ela calcula o fundo de combate à pobreza na hora de você precificar, e a 220 calcula também o fundo de combate à pobreza lá na hora de fazer o kit de compra, fazer a entrada de mercadoria. Então, como já estava em vigor, eu já achei bem melhor colocar aqui na apresentação. O time de compras agora tem uma novidade, porque não sei se todos sabem, mas agora o compras é compras e indústria. Então, o módulo de indústria foi acoplado ao compras. Então, todas as rotinas de indústria, 1690, 1632, 16, tudo quanto é 16 que existe aí, né? É do compras agora. E também o módulo 27, que é o acomodado. Então, nós tínhamos um cenário que o nosso time era bem pequenininho, né? Mas agora nós temos o Maurício, o Sandro, e aí as novidades são o Moisés, que ele é novato, e o Valdez, né? Que ele veio junto com o módulo de indústria. No teste nós continuamos ainda com Juliana e Adriana. A Denise, ela é novata, ela senta bem ali na ponta ali do time, ela é do produto. Galvão, e da coordenação, gente, é o Hugo. Antes estava a Olivia, e aí eu confirmei lá, não, é o Hugo mesmo, então agora é o Hugo. Tá? E aí se vocês precisarem de alguma coisa em relação a nós, e esse time aqui, gente, é o time Evolução e erro. Então a gente hoje não vai fazer distinção nem separação de nada. Então, o que vocês precisarem de nós aí, estamos à disposição. Aí faltou só o analista aqui, que tem o Flávio ali também, ele é o analista novo. Faltou a análise e tem a Graça também. Tem que falar ali, a Graça e a Júlia. Faltou 3. Tá bom? E basicamente todas as informações que a gente falou aqui vão estar no PDM. Algumas dúvidas, dívidas, dores. Dores, sim. Mais tarde.